tema da pregação de hoje, é o véu se rasgou. Esse é o tema da pregação. Talvez você já tenha ouvido isso várias vezes, talvez você já tenha ouvido falar, mas hoje nós, independente disso, a palavra de Deus é necessária, que ela é viva e eficaz. E a cada momento que nós ministramos, a cada momento que nós pregamos, ela se torna viva em nosso coração e vai falar conosco de forma diferente que talvez tenha falado anteriormente. Para nós estarmos meditando nessa questão do véu rasgou, eu gostaria de pegar o primeiro texto, o primeiro versículo aqui, que está em Marcos, capítulo 15, versículo 38. Amém? Abre aí a sua Bíblia, onde você está, na sua casa, no seu trabalho. Não sei aonde você está nesse momento assistindo a live. Se você estiver dirigindo, encosta aí um pouquinho, para que você possa ouvir um pouquinho da palavra de Deus e refletir bastante naquilo que Deus tem a falar contigo essa noite. Abriu aí? Marcos, capítulo 15, versículo 38. E diz assim um texto: E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Vou ler de novo. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Queridos, é bem interessante, a primeira coisa que nós temos que entender é o que véu é esse. Que véu é esse? Esse véu que foi rasgado é o véu do templo. Do templo lá que eles adoravam ao Senhor naquela época de Jesus Cristo. E isso aconteceu no momento em que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. O véu se rasgou de alto a baixo. Nós temos que gravar isso. Não foi de baixo para cima, foi de alto a baixo. O véu, esse véu, ele fazia parte do tabernáculo, fazia parte do templo. O templo ele tinha 3 portas, ou 3 entradas, 3 partes de entrada. Ele era dividido em 3 partes. Primeiro, o átrio. Segundo, o lugar santo. E terceiro, o santo dos santos. E o que fazia a separação entre o lugar santo e o santo dos santos era este véu. O véu que ficava lá, fixo. E ninguém, queridos, poderia entrar no santo dos santos. Ninguém tinha a capacidade, ninguém podia entrar no santo dos santos, a não ser o sumo sacerdote, uma vez por ano, para expiar os pecados de todo o povo de Deus. E, queridos, algo interessante acontecia nesse dia, algo especial acontecia nesse dia. O sacerdote, o sumo sacerdote, ele se paramentava todo para entrar naquele local. E entrava com todo cuidado, eu não vou aqui detalhar, não é esse o intuito da palavra hoje. Ele entrava com muito cuidado no Santo dos Santos, porque se ele cometesse alguma falha, se ele cometesse algum deslize, ele era fulminado. Tanto, queridos, que ele entrava com uma corda amarrada em sua cintura, porque se ele cometesse alguma falha, algum deslize quando estivesse lá dentro, ou o seu pecado não fosse realmente coberto pela Shekinah do Senhor, pela fumaça do incenso, ele seria fulminado. E como ninguém podia entrar lá, naquele local, no Santo dos Santos, ele seria então puxado pela corda. Entenda a gravidade desse momento, a gravidade desse instante. Mas eu quero dizer que não foi sempre assim. Não foi sempre assim. O Senhor, ele tinha o desejo, e ele tem ainda o desejo, mas naquela época o desejo profundo, de ter um relacionamento individual com cada um dos seus filhos. O Senhor, ele tinha o desejo individual de ter esse relacionamento íntimo com cada um daqueles que fazem parte do seu povo. E houve um determinado momento, quando o povo estava lá, os filhos de Abrão, Isaque, Jacó, ficaram lá 400 anos presos no Egito, como escravos. Deus levantou um homem, chamado Moisés. E algo muito interessante aconteceu. Moisés, ele
todo mundo conhece a história dele, ele saiu fugido lá do Egito, casou-se no deserto, e quando ele estava lá no deserto, em determinado dia, quando ele foi buscar uma das ovelhas que estava perdida, ele foi ao encontro dessa ovelha, e quando ele chegou em determinado local, existia um ramo, uma sarça que estava pegando fogo e não se consumia. Queridos, essa sarça ardia, e quando ele olhou para esse local, para essa sarça, o Senhor, Deus falou com ele. Deus falou profundamente em seu coração. Ele disse: Moisés, eu te escolhi para libertar o meu povo. Eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Eu tenho ouvido todo o clamor, toda a necessidade do meu povo. Os meus ouvidos não estão tampados, nem os meus olhos fechados, para que não ouça o clamor dos meus filhos, dos meus servos, do meu povo. E eu escolhi você para libertá-los. E, queridos, Moisés, todo mundo sabe da história, ele chegou a gaguejar nesse momento, dizendo para Deus que não tinha, era pesado de palavras, ele iria gaguejar, ele não era digno de fazer aquilo. É uma questão muito profunda, porque Moisés ele tinha sido criado no palácio do faraó, ele era, além disso, queridos, ele era levita, ele era da tribo de Levi, e a tribo de Levi, na época, era considerada uma tribo amaldiçoada. E como alguém que tinha sido criado no palácio do faraó, sendo uma pessoa amaldiçoada, poderia ser usado por Deus para libertar o seu povo? Seria impossível isso. E ele colocou isso para o Senhor, quando ele fala a questão da gagueira, de tudo aquilo que ele estava sofrendo. Era um peso que ele estava sentindo no seu coração, em ser o libertador do povo de Israel. Mas mesmo assim ele aceita o chamado, ele aceita o chamado de Deus. Vai até o seu povo, volta ao Egito, e lá é usado por Deus de forma sobrenatural. É usado por Deus de uma forma sobrenatural. E nós sabemos todas aquelas 10 pragas que vieram sobre o Egito através do Senhor, mas pela boca de Moisés. Então, tudo aquilo acontece, e no final da 10ª praga, eles atravessam o Mar Vermelho, todo mundo sabe daquela história, atravessam o Mar Vermelho, são salvos pelo Senhor, pelo milagre de Deus. E, queridos, quando é chegado lá no deserto, quando eles chegam no deserto, é necessário que esse povo, que antes não era povo, se tornasse uma nação. E para que esse povo se tornasse uma nação, era necessário que este povo tivesse uma constituição, tivessem leis, tivesse um parâmetro a seguir. E Deus, então, ele chama Moisés dizendo: olha, eu vou dar a minha lei ao povo. Eu vou dar a minha lei ao povo. Mas Deus, ele diz que ele não quer somente dar a lei a um homem. Ele quer entregar a lei a todo o povo. A todo o povo. Em que Deus, ele queria estar se relacionando, falando com cada um dos seus servos, com cada um daqueles que faziam parte do povo. Mas o povo, ele chega em determinado momento e fala como a música que a gente já tem até ouvido em alguns momentos. O medo de estar na presença de Deus fez com que eles deixassem Deus de lado, dizendo assim: Moisés, fale você com Deus, e o que você falar conosco, nós obedeceremos, porque nós não queremos ver o Senhor. Nós não temos medo de estar na face de Deus. Então, desse texto todo, dessa passagem, está lá em Êxodo 19, desse trecho que nós ouvimos aí no vídeo, está em Êxodo 19, a partir do versículo 3, e vai até Êxodo capítulo 20, no versículo de número 21. E eu quero ler agora somente Êxodo 20, 18 e 21, que diz assim: Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados. Ficaram
à distância. E disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Moisés disse ao povo: não tenha medo, Deus veio prová-los para que o temor do Senhor esteja sobre vocês, esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Queridos, como eu estava falando, Deus, ele quer ter um relacionamento, mas, infelizmente, muitas pessoas, eles têm fugido desse relacionamento. Eles têm fugido desse relacionamento com o Senhor, têm fugido de estar vivendo uma vida plena com Deus. Talvez você não saiba o que existe dentro do Santo dos Santos, mas lá no Santo dos Santos existe vida, existe restauração. Queridos, lá no Santo dos Santos existia um objeto muito interessante, que era a Arca da Aliança, ou a Arca do Concerto. Essa arca, ela era dividida em 3 partes. Talvez, quando nós olhamos de uma forma simples, ela era somente uma arca. Mas ela tinha 3 partes. Tinha a arca propriamente dita, que era o caixote que ficava embaixo, revestido, é claro, de madeira, revestido de ouro. E dentro dessa caixa, dentro desse caixote, existiam 3 elementos especiais. Dentro dessa caixa existiam as leis do Senhor, os 10 mandamentos. Existia a vara de Arão que tinha florescido e tinha também um vidro, um frasco de maná que ficava ali dentro. E coisas interessantes aconteciam, queridos, sobre essas 3 questões. A tábua dos mandamentos, é claro, todos nós sabemos, a lei do Senhor. Essa vara florescendo, porque houve em determinado momento que o povo questionou se Arão seria realmente o sumo sacerdote do povo, porque foi Moisés que escolheu, e será que ele realmente tinha sido escolhido por Deus, ou foi Moisés, por seu irmão, que tinha colocado ele ali? Foi a questão do primeiro nepotismo da história. Eles, então, começaram a imaginar a respeito disso. Porém, Moisés disse assim, Deus falou com Moisés, olha, cada líder, então, pegue uma vara, coloque o seu nome nela e coloque diante do Senhor. E amanhã, a vara que florescer, esse será o sumo sacerdote. E, queridos, no outro dia de manhã, todas as varas estavam secas e somente uma tinha florescido, como Deus tinha falado. E qual nome estava escrito naquela vara? Estava escrito Arão, que era o irmão de Moisés. E a outra é a questão do maná. O maná nós sabemos que é o alimento que desce do céu, o alimento que sai do céu. E é interessante, queridos, que o maná, você colhia o maná uma vez por dia, e você não podia guardar, porque no outro dia, se você guardasse, ele apodrecia. O Senhor, ele quer ter essa intimidade com o seu povo, estar junto com o seu povo. E esse véu que ficava lá no Santo dos Santos, estava falando sobre a Arca da Aliança, dentro dessa arca tem esses 3 elementos. Sobre a arca existia outro elemento, que era a outra parte da arca, era esse propiciatório, que era a tampa da arca. E em cima desse propiciatório existia 2 querubins, e ali no meio se manifestava a presença de Deus. Então, 3 elementos estavam ali representados: a arca, o propiciatório e o trono do Senhor. A arca representa a nossa vida. Nós somos a arca do Senhor. O propiciatório representa o Senhor Jesus Cristo, que nos cobre com o seu sangue, que nos cobre com a sua vida, que nos cobre com o seu amor. E sobre o propiciatório estava o trono de Deus. E, queridos, entenda que, independente da situação que nós poderíamos estar vivendo, nosso pecado, os nossos erros, as nossas falhas, quando Deus do seu trono olhava para baixo, ele não via a arca, ele via o propiciatório. Então, ele via primeiro a cobertura do Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas, e nós, então, éramos salvos. Esse é o simbolismo da arca.
E entenda, queridos, que entrar no Santo dos Santos é entrar na presença sobrenatural de Deus. E lá, quando nós vemos Jesus Cristo morrendo na cruz do Calvário, quando o véu se rasgou de cima a baixo, significa que Deus, queridos, quando Jesus Cristo ele morre na cruz do Calvário, Deus rasga o véu como ele estivesse rasgando as suas vestes, quando ele estivesse arrancando as suas vestes, como os judeus faziam normalmente, quando estavam tristes por algo. E a tristeza de Deus era a morte do seu filho. Então o véu se rasga de cima a baixo, mas este momento é um momento sobrenatural para as nossas vidas. Porque antes, queridos, só o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, mas agora com o véu rasgado, todos nós temos acesso ao Santo dos Santos. Todos nós podemos estar ali juntinhos da presença de Deus, todos nós podemos ficar na presença do Senhor. E eu quero colocar alguns outros textos para que você possa ler aí. Está em Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 19. E enquanto você procura, eu quero voltar um pouquinho ao vídeo que nós vimos anteriormente. Fala, queridos, de todos eles, todo o povo de Israel, eles deveriam se consagrar ao Senhor durante 3 dias. E ao terceiro dia, todos eles teriam livre acesso a Deus. Ao terceiro dia. Isso Deus já estava relembrando, já estava colocando ao povo a questão que ao terceiro dia, por Jesus Cristo, todos nós teríamos acesso ao Santo dos Santos. Então diz lá em Hebreus capítulo 6, versículos 19 e 20, temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Queridos, entenda que Jesus Cristo, ele entrou no Santo dos Santos pelo véu, ele rasgou o véu, e esse véu era o seu próprio corpo, para que ele entrou primeiro, para que todos nós pudéssemos entrar, todos nós pudéssemos ter acesso ao véu, ao Santo dos Santos. Em Hebreus capítulo 9, versículo 11 e 12, diz assim: quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Queridos, esse véu rasgado, ele deu eterna redenção a cada um de nós. E a redenção não é somente a salvação, é muito além disso. Lá em Hebreus 10, 19 e 20, diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pelo seu próprio corpo. Jesus Cristo nos deu acesso ao Santo dos Santos. Jesus Cristo deu acesso a você, a mim, a todos nós ao Santo dos Santos. E lá no Santo, e nós não devemos ficar com medo, como o sumo sacerdote entrava com uma corda amarrada na sua cintura, para entrar no Santo dos Santos com medo de morrer na presença de Deus. Porque, queridos, hoje, lá no Santo dos Santos não existe morte, lá no Santo dos Santos não existe medo, lá no Santo dos Santos não existe temor, não existe pavor, lá no Santo dos Santos existe vida, e vida em abundância. Lá no Santo dos Santos existe cura, existe redenção, existe salvação, existe prosperidade, existe o melhor de Deus para a sua vida. E entrar no Santo dos Santos é entender que o Senhor está lá, te esperando de braços abertos, para dizer para você: vem, meu filho, não tenha medo. Talvez, nós ouvimos muitas pessoas falando, quando nós convidamos
as pessoas para estarem com Jesus Cristo. Muitas pessoas falam, olha, eu não posso ir, eu não posso estar na presença de Deus porque eu ainda bebo, porque eu ainda fumo, porque eu ainda aquilo, porque aquilo outro. Várias desculpas, várias questões as pessoas falam. E eu entendo, queridos, que essas não são simplesmente desculpas, porque as pessoas têm medo realmente de entrar no Santo dos Santos, como o povo lá tinha. Lá no deserto tinha. Porque lá no deserto, se entrasse em pecado, morreria. Se entrasse sem consagração, morreria. Mas hoje, o Senhor diz para você, um novo e lindo caminho foi aberto para você. Onde, queridos, eu quero dizer, não importa a sua situação hoje, não importa o que você esteja vivendo nesse momento, o que o Senhor quer é que você entre no Santo dos Santos e que seja abraçado por Ele. Porque ali o Senhor vai restaurar a sua vida de forma sobrenatural. Aquilo que você achava que era impossível, o Senhor vai tornar possível. Aquilo que você achava que não tinha mais jeito, Deus vai dar jeito. Deus vai transformar a sua estrutura de forma sobrenatural. Mas você não pode ter medo. Você tem que dizer, olhar nos olhos de Deus e dizer, Senhor, eu não tenho mais medo para entrar na sua presença. E lá, queridos, é se jogar, é se rasgar, é se debruçar diante do Senhor, é se prostrar diante de Deus, ser sincero diante do Senhor, declarando tudo aquilo que você é diante de Deus, porque Deus te conhece, Deus sabe. E Deus, como diz as suas santas escrituras, Deus te aceita do jeito que você é, querido. E Ele vai aos poucos mudando e transformando a sua vida. Hoje em dia, hoje nesses dias aí de calamidade, nós vemos muitas pessoas morrendo, indo embora. Pessoas, às vezes, que não tiveram essa oportunidade que você está tendo nesse momento, de ouvir do Senhor Jesus Cristo, de ouvir uma palavra que diz para ele que ele pode, sim, ser salvo, independente do seu pecado, do seu erro. Ele pode, sim, se colocar na presença de Deus, e Deus vai o recebê-lo. Deus é muito maior do que o seu erro, é muito maior do que o seu pecado. Não estou dizendo, queridos, de forma alguma que o pecado é bom, que o pecado é legal. Não estou dizendo isso. O que estou dizendo para você é que Deus te aceita do jeito que você é. Então você não pode ter medo do Senhor. Você não pode ter medo de se lançar, de se jogar na presença de Deus. Como eu estava falando aqui do louvor, que nós vamos tocar agora. E fala que tudo é Deus. Tudo é o Senhor. Tudo, queridos, tudo que nós temos, tudo que somos, é o Senhor. E nós não podemos ter medo de nada. Temos que nos lançar inteiramente. E hoje, eu faço um desafio a você. Hoje, eu digo para você, vem, entra nos Santos dos Santos. Entre no Santo dos Santos, queridos, com intrepidez, com força. E Deus vai mudar as estruturas da sua vida. Se nós tivéssemos a oportunidade aqui no púlpito de falar de tantos milagres que Deus já fez em nossas vidas, de tantas transformações que o Senhor já realizou. Mas você agora, aí, você tem a oportunidade de fazer isso, de dar o seu testemunho àqueles que, seus amigos, falar daquilo que era antes de conhecer Jesus Cristo. E hoje, a mudança que Deus fez na sua vida. Mas não digo simplesmente para aquele que está passeando no meio do arraial, mas eu digo aquele que verdadeiramente se colocou diante do Senhor. Você viu lá um pedaço do vídeo? Quando Moisés esteve diante do Senhor e todo o povo começou a fugir. Muitos fugiram, mas alguns ficaram firmes. E esses alguns ficaram firmes e foram intrépidos a entrar no Santo dos Santos. Eles puderam verdadeiramente ouvir a voz de Deus. E é isso que o Senhor quer fazer contigo hoje. Que o Senhor possa falar contigo. Ele quer falar contigo.
mas os seus ouvidos hoje estão abertos para o Senhor? Como eu vi esse grupo que nós vamos ouvir agora, a canção, quando eu estava ouvindo a canção para ver certinho a frase que ele diz, eu vi uma live dele dizendo que nós não podemos terceirizar a presença de Deus. A presença de Deus não foi para outros, foi para você. Queridos, é interessante que nós comentamos e falamos muitos testemunhos de outras pessoas. Deus fez isso na vida de ciclano, Deus fez isso na vida de fulano, mas eu quero dizer para você, Deus não quer que você viva testemunhos de outros. Deus quer te dar o seu próprio testemunho. Então é necessário você se colocar diante do Senhor de forma sobrenatural.